Você sabia que existe uma oração que a igreja reza todo o primeiro dia do ano? Uma oração tão poderosa que atravessa séculos. Uma oração que coloca você e sua família inteira sob a proteção da Mãe de Deus. Mas há algo que poucos católicos sabem sobre este dia. Os próximos 25 minutos podem mudar completamente a forma como você começa seus anos. Literalmente. Preste muita atenção. Todo 1º de janeiro, a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E neste dia acontece algo extraordinário no mundo espiritual. Nossa Senhora, a Theotokos, a Mãe de Deus, abre suas mãos maternais para receber as súplicas de todos os seus filhos. E quando você reza neste dia, quando você consagra seu ano inteiro a ela, algo muda, no céu, na terra, em sua vida. Esta não é apenas mais uma festa mariana, é a primeira festa mariana que surgiu na igreja, a mais antiga. Começou em Roma, no século VI. Há quase 1500 anos, os católicos começam o ano aos pés da Virgem Maria. Porque os primeiros cristãos entenderam algo profundo. Eles entenderam que o jeito certo de começar o ano não é fazendo promessas vazias, não é planejando sozinho. Não é confiando apenas em suas próprias forças. O jeito certo é consagrar tudo, tudo mesmo, a Jesus pelas mãos de nossa Mãezinha do céu. E hoje você vai descobrir exatamente como fazer isso. Você vai aprender a oração que pode transformar os próximos 365 dias da sua vida. Você vai entender por que este primeiro dia é tão especial. Você vai descobrir o segredo do Veni Creator Spiritus, a oração oficial que a igreja reza neste dia com indulgência plenária. E no final, você vai ter uma decisão para tomar. Uma decisão que pode mudar seu destino eterno. Fique até o final. Não pule nenhuma parte, porque cada revelação que vem a seguir é uma peça fundamental. E se você perder uma peça, pode perder a compreensão completa do que Deus preparou para você neste novo ano. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora, ative o sininho, porque aqui você encontra verdades que poucos conhecem. Verdades que a igreja sempre ensinou, mas que muitos católicos esqueceram. E se este vídeo tocar seu coração, deixe seu like. Não porque eu peço, mas porque este conteúdo precisa alcançar mais pessoas, mais famílias, mais almas que precisam de esperança neste início de ano. 1º de janeiro, o calendário vira. As pessoas fazem festas, fazem promessas, fazem planos, mas enquanto o mundo comemora de forma vazia, a igreja sabe. A igreja sempre soube. Este dia não é sobre você. Não é sobre suas metas, não é sobre o que você vai conquistar. Este dia é sobre Nossa Senhora e sobre o mistério que ela guarda em seu coração. O evangelho deste dia não foi escolhido por acaso. Lucas nos conta que os pastores foram depressa a Belém. Encontraram a Virgem Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. E todos que ouviram ficaram maravilhados. Mas preste atenção no versículo 19. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e os meditava em seu coração. Nossa Mãezinha do céu guardava, meditava. Não saía contando para todo mundo. Não fazia propaganda. Não buscava atenção. Ela guardava. No silêncio do seu coração. No santuário interior da sua alma. E ali naquele silêncio, Deus operava maravilhas. É por isso que o 1º dia do ano é dedicado a ela. Porque ela nos ensina como começar. Em meditação, em contemplação, guardando as promessas de Deus no coração. Não as esquecendo, não as negligenciando, mas as guardando como um tesouro precioso. Você quer saber por que seus anos anteriores talvez não deram certo? Por que suas promessas de ano novo sempre falham? Porque você começou errado. Você começou com barulho, com agitação, com planos humanos.
Mas Nossa Senhora nos ensina outro caminho, o caminho do silêncio, o caminho da meditação, o caminho de guardar as coisas de Deus no coração. E aqui está a primeira revelação que vai mudar tudo para você. Quando a Igreja celebra a Virgem Maria como Mãe de Deus no primeiro dia do ano, não é apenas uma homenagem bonita. É uma proclamação teológica profunda. Nossa Senhora é Theotokos. Em grego, significa aquela que deu à luz Deus. Não apenas um homem santo, não apenas um profeta, mas Deus mesmo, o Verbo eterno que se fez carne em seu ventre virginal. No ano 431, houve um grande concílio em Éfeso. 200 bispos do mundo inteiro se reuniram. Por quê? Porque um herege chamado Nestório estava ensinando que a Virgem Maria não era mãe de Deus. Ele dizia que Deus não poderia ter uma mãe, que seria ridículo, que seria como a mitologia grega. Mas os bispos, iluminados pelo Espírito Santo, declararam solenemente: Maria sim é mãe de Deus, porque seu Filho Cristo é Deus e verdadeiro homem. E quando Nossa Senhora concebeu Jesus em seu ventre, ela não concebeu apenas a natureza humana. Ela concebeu a segunda pessoa da Santíssima Trindade, unida à natureza humana. E sabe o que aconteceu quando os bispos proclamaram isso? A cidade inteira de Éfeso, onde Nossa Mãezinha do Céu passou seus últimos anos, explodiu e o povo pegou tochas acesas. Fizeram uma procissão gigantesca pelas ruas e cantavam: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi ali que nasceu a Ave Maria completa, na proclamação de que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Agora pense comigo, se Nossa Senhora é Mãe de Deus, o que isso significa para você? Significa que a mulher que gerou o Criador do universo em seu ventre está disposta a cuidar de você. Significa que aquela que amamentou o Filho de Deus quer nutrir sua alma. Significa que quem educou Jesus em Nazaré pode te ensinar como viver. E quando você começa o ano pedindo a proteção dela, quando você consagra tudo a ela, você não está fazendo algo sentimental. Você está fazendo algo teologicamente correto. Você está reconhecendo que ela é mãe, mãe de Deus, e nossa mãe também. Porque no Calvário, quando Jesus estava pregado na cruz, ele olhou para João e disse: Eis aí tua mãe. E João representa todos nós, todos os discípulos, todos os filhos adotivos de Nossa Senhora. Desde aquele momento, ela se tornou mãe da Igreja, mãe de todos os que creem em Cristo. Então, no primeiro dia do ano, quando você se coloca aos pés dela, você está voltando para casa, para os braços da sua Mãe Celestial. E uma mãe nunca abandona seus filhos, nunca esquece, nunca desiste, mesmo quando os filhos erram, mesmo quando se afastam, mesmo quando pecam gravemente. Uma mãe continua amando, continua esperando, continua intercedendo. Nossa Mãezinha do Céu faz isso por você todos os dias. Mas no 1º de janeiro, a Igreja nos convida a fazer algo especial, a consagração. E aqui está a segunda revelação que precisa entrar profundamente no seu coração. A consagração à Virgem Maria não é idolatria, não é adoração só a Deus, mas consagração a Nossa Senhora é diferente. É reconhecer que ela é o caminho mais seguro para chegar a Jesus. É entregar tudo a Jesus, mas pelas mãos dela. Sabe por quê? Porque a Virgem Maria nunca guarda nada para si. Tudo que você entrega a ela, ela leva imediatamente para Jesus. Como quando uma criança quer dar um presente para o pai, mas não tem certeza se ele vai gostar. Então a criança dá o presente para a mãe primeiro, e a mãe, que conhece o coração do pai perfeitamente, apresenta o presente da melhor forma possível. Nossa Mãezinha do Céu faz isso com suas orações, com suas lágrimas, com seus pedidos, com suas angústias. Você entrega tudo a ela. E ela, que conhece o coração de Jesus melhor que qualquer criatura, apresenta tudo da forma perfeita,
no momento certo, com as palavras certas. Por isso, São Luís Maria Grignion de Montfort dizia que a verdadeira devoção à Virgem Maria é o caminho mais curto, mais fácil e mais seguro para chegar à união com Jesus. Não porque Nossa Senhora seja mais importante que Jesus. Impossível. Mas porque ela é mãe, e mães sabem como apresentar seus filhos ao Pai. Então, como você faz essa consagração no primeiro dia do ano? É muito simples, mas tem que ser sincero, tem que vir do coração. Não adianta repetir palavras vazias. Deus conhece o coração. Nossa Senhora conhece o coração. Você pode usar suas próprias palavras, mas se quiser uma oração tradicional, aqui está uma que a Igreja usa há séculos. Mãe de Deus e nossa, desde o primeiro dia do ano, quero consagrar a mim e a minha família. Tudo o que tenho, faço e sou a Jesus por tuas mãos, Maria. Que o meu ano seja rodeado da tua bênção e proteção. Em tudo quero ser mais de Deus. Amém. Viu como é simples? Mas dentro dessa simplicidade há uma profundidade que atravessa o véu entre o céu e a terra. Quando você reza essa oração com fé, algo acontece. Nossa Senhora ouve, Jesus ouve, o Pai ouve. E anjos são enviados para guardar você durante todo o ano. Não estou inventando isso, está na própria Escritura. No Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos ele deu ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Quando você se consagra à Virgem Maria, quando você pede a proteção dela, Deus envia anjos, anjos reais, espíritos puros criados para servir aqueles que herdarão a salvação. Santa Francisca Romana viu isso. Ela passou 40 anos da vida dela vendo seu anjo da guarda, constantemente. E o anjo lhe mostrou que quando alguém se coloca sob a proteção de Nossa Senhora, a guarda angélica se intensifica. Não é um anjo só, são legiões. Porque onde a Virgem Maria está, os anjos se reúnem para honrar a Rainha do Céu. Mas tem mais, muito mais. E aqui está a terceira revelação que pode salvar sua alma este ano. Você sabia que o 1º de janeiro também é o Dia Mundial da Paz? Não é coincidência. Foi o Papa São Paulo VI quem estabeleceu isso. Ele pediu que o primeiro dia civil do ano fosse vivido como Dia Mundial de Oração pela Paz. Por quê? Porque não há paz verdadeira sem Nossa Senhora. Não há paz no mundo sem a Rainha da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz e a Virgem Maria é sua mãe. Onde ela entra, a paz entra. Onde ela reina, os conflitos cessam. Onde ela é honrada, as famílias se unem. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você começou o ano cheio de esperanças e terminou cheio de frustrações? Quantas vezes prometeu que este ano seria diferente e acabou repetindo os mesmos erros? Quantas vezes quis mudar, mas não conseguiu? Sabe por quê? Porque faltou paz. Paz interior. Paz com Deus. Paz com você mesmo. E essa paz só vem de um lugar, do coração de Jesus. Mas o caminho mais seguro para chegar ao coração de Jesus é através do coração imaculado de nossa Mãezinha do Céu. Quando você consagra seu ano a ela, quando você pede que ela reine em sua casa, em sua família, em seu coração, a paz começa a brotar. Não uma paz superficial, não uma ausência de problemas, mas uma paz profunda que permanece mesmo em meio às tempestades. É a paz que São Paulo descreve na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas para ter essa paz, você precisa fazer algo. Algo que a maioria dos católicos não faz. Algo que pode parecer difícil no começo, mas que muda tudo. E aqui está a quarta revelação que vai desafiar você profundamente. Você precisa imitar Nossa Senhora. No silêncio, na meditação, no guardar as coisas de Deus no coração. O mundo grita, o mundo agita, o mundo corre atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas a Virgem Maria nos ensina outro caminho,
o caminho do silêncio contemplativo. Que o Papa Francisco disse sobre Nossa Senhora no 1º de janeiro? Ele disse: Virgem, Catedral do Silêncio. Com o seu silêncio e a sua humildade, Maria é a primeira catedral de Deus, o lugar onde ele e o homem se podem encontrar. Catedral do Silêncio. Que imagem poderosa! Nossa mãezinha do céu não é barulhenta, não é agitada, não está sempre falando. Ela guarda, ela medita, ela contempla. E nesse silêncio, Deus fala com ela e ela escuta. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio diante de Deus? Quando foi a última vez que você desligou o celular, fechou a porta, se ajoelhou e simplesmente ficou ali, em silêncio, deixando Deus falar com seu coração? A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas oram falando, pedindo, reclamando, barganhando, mas nunca oram escutando, nunca oram em silêncio contemplativo e por isso perdem as maiores graças, porque Deus fala no silêncio, no sussurro, como falou com Elias na brisa suave. Nossa Senhora nos ensina isso. No 1º dia do ano, a Igreja nos coloca diante da Virgem Maria, guardando tudo no coração, meditando, silenciosa, e nos convida: faça como ela, seja como ela, guarde as promessas de Deus, medite sobre elas, não as esqueça ao longo do ano. Sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você realmente guarda as palavras de Deus no coração, elas começam a crescer, como uma semente plantada na terra fértil. No começo você não vê nada, mas debaixo da terra, raízes estão se formando. E um dia, quando você menos espera, brota, cresce, dá fruto. Muitos católicos desistem porque não vem resultado imediato. Eles oram uma vez, 2 vezes, e como não vem milagre instantâneo, desistem. Mas nossa mãezinha do céu nos ensina a perseverança silenciosa. Ela guardava, ela meditava, ela esperava. E no tempo de Deus, tudo se cumpria. Você quer realmente que este ano seja diferente? Então comece agora, hoje mesmo, 1º de janeiro. Consagre-se à Virgem Maria e depois, ao longo do ano, imite o silêncio dela. Reserve um tempo todos os dias, nem que seja 5 minutos, para ficar em silêncio diante de Deus, guardando suas palavras no coração, meditando sobre suas promessas. E quando você fizer isso, algo extraordinário vai começar a acontecer. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Não uma voz audível necessariamente, mas uma voz interior, um sussurro, uma inspiração, uma paz que vem do nada. Um conhecimento que você não tinha antes. Isso é o Espírito Santo trabalhando em você, e Nossa Senhora, como esposa do Espírito Santo, facilita esse trabalho. Ela prepara seu coração para que o Espírito possa agir livremente. E aqui chegamos na a revelação mais poderosa de todas. Existe uma oração que a Igreja oferece especialmente para o 1º dia do ano. Uma oração tão importante que quem a reza com as devidas disposições recebe indulgência plenária. Indulgência plenária significa remissão total das penas temporais devidas pelos pecados já perdoados. Como se você saísse da confissão e fosse direto para o céu se morresse naquele momento. Esta oração é o Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador. Este hino foi composto no século IX. Há mais de 1100 anos, os católicos invocam o Espírito Santo com estas palavras sagradas. Nos conclaves para eleger o Papa, os cardeais cantam o Veni Creator antes de começarem a votação. Nas ordenações de bispos, nas consagrações religiosas, nos momentos mais solenes da Igreja. E sabe quando mais? No 1º dia do ano. Porque a Igreja entende que sem o Espírito Santo nada funciona. Você pode se consagrar à Virgem Maria, pode fazer 1000 promessas, pode ter todas as boas intenções do mundo, mas sem o Espírito Santo você não vai conseguir cumprir nada. O Espírito Santo é quem te dá força, é quem te ilumina, é quem te transforma,
é quem te santifica. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, e Jesus age em você através do Espírito Santo. Por isso, o Papa Leão XIII, no dia 31 de dezembro de 1900, na virada para o século XX, consagrou todo o século ao Espírito Santo. E como ele fez isso? Cantando o Veni Creator na Basílica de São Pedro exatamente à meia-noite. E você vai fazer a mesma coisa agora. Nós vamos rezar juntos o Veni Creator. Eu vou recitar cada verso devagar. E você repete comigo, com fé, com devoção, abrindo seu coração para o Espírito Santo descer sobre você. E se você estiver assistindo este vídeo em público, se tiver outras pessoas com você, recitem juntos em voz alta, porque a indulgência plenária é concedida especialmente quando o Veni Creator é recitado publicamente no primeiro dia do ano. Mas atenção, para receber a indulgência plenária, você precisa cumprir as condições habituais. Primeira, em estado de graça. Se você tem pecado mortal na alma, confesse-se primeiro. Segunda, comungar. Terceira, rezar pelas intenções do Papa. Normalmente um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Quarta, ter desapego de todo o pecado, até mesmo venial. Se você cumprir essas condições e rezar o Veni Creator agora comigo, você recebe a indulgência plenária. Sua alma fica purificada, como se você tivesse acabado de nascer, pronto para começar o ano novo com Deus. Então prepare seu coração, faça o sinal da cruz comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos rezar juntos. Repita cada verso devagar, com fé, com amor. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele, nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, e pela graça nos guiais, ao deixamos para trás, ao Pai e ao Filho Salvador. Por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Você sentiu a presença do Espírito Santo descendo sobre você? Talvez um calor no peito, talvez uma paz inexplicável, talvez lágrimas nos olhos. Isso é Deus te tocando, é o Espírito Santo respondendo o seu chamado. E sabe o que aconteceu agora? Você não apenas rezou uma oração bonita, você invocou o Espírito Santo sobre seu ano inteiro. Você pediu que ele visite sua alma, que encha seu coração com os dons celestiais, que ilumine sua mente, que encha seu coração de amor, que fortaleça sua fraqueza, que repila o inimigo, que te dê paz. Cada verso daquele hino é um pedido poderoso. Vamos entender melhor o que você acabou de pedir. Ó, vinde, Espírito Criador. Você está chamando o Espírito Santo pelo nome de Criador, porque ele é quem cria tudo de novo. Ele pode recriar sua vida, ele pode recriar seu casamento, ele pode recriar sua família, ele pode recriar sua alma. Como está escrito no Salmo 103, versículo 30, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. As nossas almas visitai. Você está pedindo para o Espírito Santo visitar sua alma, não passar de longe, não observar de fora, mas entrar, habitar, morar em você. Como Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e nele faremos morada. E enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Você está pedindo os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza,
ciência, piedade. Temor de Deus, estes são dons sobrenaturais que você recebeu no batismo e na crisma, mas que precisam ser ativados, e você ativa quando pede, quando invoca, quando abre seu coração. Vós sois chamado o intercessor. O Espírito Santo é o Paráclito, aquele que intercede por nós. Como São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Do Deus excelso, o dom sem par. O Espírito Santo é o dom do Pai, o maior presente que Deus pode dar. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Você tem Deus morando em você. A fonte viva, o fogo, o amor, 3 imagens bíblicas do Espírito Santo. Fonte viva, porque ele jorra água viva que sacia toda Fogo, sede espiritual. porque Ele queima o pecado e inflama o coração de amor a Deus. Amor, porque ele é o amor pessoal entre o Pai e o Filho, o próprio amor de Deus derramado em nossos corações. Sois doador dos 7 dons, os dons novamente, porque são essenciais. Sem os dons do Espírito Santo, você não consegue viver a vida cristã, você não consegue entender as Escrituras, você não consegue rezar bem, você não consegue vencer as tentações, você não consegue crescer em santidade. A nossa mente iluminai. Você está pedindo luz. Luz para entender a fé. Luz para discernir a vontade de Deus. Luz para tomar decisões certas. Quantas vezes você ficou confuso, sem saber o que fazer? Peça ao Espírito Santo. Ele ilumina. Ele mostra o caminho. Os corações enchem de amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor genuíno, não sentimentalismo, mas caridade verdadeira. A capacidade de amar como Deus ama, de perdoar como Deus perdoa, de servir como Jesus serviu. Nossa fraqueza encorajai. Você reconhece que é fraco, que sozinho não consegue, e pede força. Força sobrenatural, força do alto, a mesma força que os mártires tiveram para enfrentar a morte, a mesma força que os santos tiveram para viver de forma heróica. Nosso o repeli. O inimigo é o demônio. E você está pedindo para o Espírito Santo expulsar o demônio de perto de você, para proteger você, para guardar você, porque o demônio não resiste ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está presente, o demônio foge aterrorizado. E concedei-nos a paz do Espírito, a paz que o mundo não pode dar, a paz que permanece mesmo em meio ao sofrimento, a paz que é fruto da presença de Deus na alma. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Você está se comprometendo, você está dizendo: Espírito Santo, se tu me guias, eu deixo o mal. Eu abandono o pecado, eu escolho Deus. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Você está pedindo para conhecer Deus, não apenas saber sobre Deus, mas conhecer pessoalmente, ter relacionamento real, intimidade verdadeira, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Você termina pedindo fé firme, fé que não vacila, fé que resiste às tempestades, fé que permanece até o fim. Esta é a oração que você acabou de fazer. Esta é a súplica que subiu ao céu. E Deus ouviu. Nossa mãezinha do céu apresentou seu pedido a Jesus. E o Espírito Santo está descendo sobre você neste exato momento. Mas agora, você precisa cooperar. Você precisa viver de acordo com o que pediu. Não adianta pedir iluminação e continuar nas trevas do pecado. Não adianta pedir amor e continuar com rancor no coração. Não adianta pedir força e não lutar contra as tentações. Se você está gostando deste conteúdo, se algo está tocando seu coração, deixe seu like agora e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque talvez seja exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir neste início de ano.
Talvez seja o empurrão que ela precisa para voltar para Deus, para se confessar, para recomeçar. E aqui está a sexta revelação que vai transformar sua forma de viver. Nossa Senhora e o Espírito Santo trabalham juntos, sempre. A Virgem Maria é esposa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que a cobriu com sua sombra na Anunciação. Foi o Espírito Santo que fez Jesus se formar no ventre dela. Foi o Espírito Santo que a encheu de graça desde o primeiro instante de sua existência. E sabe o que isso significa para você? Significa que quando você se consagra à Virgem Maria, você automaticamente se aproxima do Espírito Santo. E quando você invoca o Espírito Santo, nossa Mãezinha do Céu intercede para que ele desça sobre você com mais abundância. É uma aliança espiritual perfeita. Nossa Senhora prepara seu coração, limpa sua alma, tira os obstáculos e então o Espírito Santo entra e opera maravilhas. É como se nossa Mãezinha do Céu fosse a porta e o Espírito Santo fosse o hóspede divino que entra pela porta. Santa Francisca Romana viu isso em suas visões místicas. Ela viu que as almas devotas de Nossa Senhora recebiam graças especiais do Espírito Santo, porque a Virgem Maria as preparava, as moldava, as tornava dignas de receber as visitações divinas. Por isso é tão importante fazer as duas coisas neste primeiro dia do ano: consagrar-se à Virgem Maria e invocar o Espírito Santo com o Veni Creator. As duas devoções se complementam, se fortalecem, se multiplicam. E quando você vive assim, quando você mantém essa dupla devoção ao longo do ano, sua vida se transforma. Você não é mais a mesma pessoa. Você cresce em sabedoria, em amor, em paz. Mas tem uma coisa crucial que você precisa entender. Uma coisa que muitos católicos ignoram. E essa ignorância custa caro. E aqui está a sétima revelação que pode salvar sua alma. Consagração à Virgem Maria não é amuleto. Invocar o Espírito Santo não é mágica. Não é garantia de que todos os seus problemas vão desaparecer. Muita gente pensa assim. Pensa que se consagrar a Nossa Senhora, rezar o Veni Creator e pronto, a vida vai ficar perfeita, vai ganhar na loteria, vai conseguir o emprego dos sonhos, vai ter saúde perfeita. Não funciona assim. Consagração é compromisso, invocação é aliança, é dizer: Mãe, eu te entrego minha vida. Espírito Santo, eu abro meu coração. Fazei de mim o que Jesus quer que eu seja, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que eu tenha que renunciar a coisas que eu gosto, porque nossa Mãezinha do Céu não veio para te dar vida fácil. O Espírito Santo não veio para te fazer rico e famoso. Eles vieram para te levar ao céu, e o caminho para o céu passa pela cruz. Não tem outro jeito. Jesus disse claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A Virgem Maria tomou a cruz dela. A espada atravessou seu coração, como Simeão profetizou. Ela viu seu filho ser traído, torturado, crucificado e permaneceu de pé ao lado da cruz. Não fugiu, não se revoltou, não xingou Deus. Ela ficou em silêncio, sofrendo, mas unida à vontade do Pai. Se você se consagrar a Nossa Senhora de verdade, se você invocar o Espírito Santo com sinceridade, eles vão te pedir a mesma coisa. Permaneça firme, dói, mesmo quando não entende, mesmo quando parece que Deus te abandonou. Permaneça, como eu permaneci aos pés da cruz. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você aceita sua cruz, quando você une seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, seu sofrimento se transforma em salvação, não só sua, mas de outros também. Como São Paulo disse na carta aos Colossenses: completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Isso não significa que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Longe disso. O sacrifício de Cristo é perfeito e completo.
Deus, em sua misericórdia, nos permite participar da obra redentora. Ele nos convida a oferecer nossos sofrimentos unidos aos sofrimentos de Cristo para a salvação das almas. E Nossa Senhora nos ensina isso perfeitamente. Ela não sofreu apenas por sofrer. Ela ofereceu o seu sofrimento como mãe, como corredentora, como aquela que estava unida a Cristo de forma única. E por isso, ela pode te ensinar como transformar suas dores. Quando você se consagra à Virgem Maria no primeiro dia do ano, quando você invoca o Espírito Santo com o Veni Creator, você está dizendo: Mãe, Espírito Santo, eu aceito o plano de Deus para a minha vida, mesmo que inclua sofrimento, mesmo que inclua cruz, porque eu confio que vocês me levarão ao céu, que vocês não me deixarão cair, que vocês intercedem por mim constantemente, e eles intercedem mesmo, sem parar. Nossa Mãezinha do Céu está diante do trono de Deus neste exato momento intercedendo por você, e o Espírito Santo está dentro de você, gemendo com gemidos inefáveis, pedindo ao Pai aquilo que você nem sabe pedir. Mas você precisa fazer sua parte, você precisa cooperar com a graça, você precisa viver a consagração. Não apenas falar, mas viver. E isso nos leva à oitava e última razão, a revelação mais importante de todas. Viver a consagração à Virgem Maria e a invocação do Espírito Santo significa em pureza, em humildade, em todas as virtudes que Nossa Senhora praticou perfeitamente e que o Espírito Santo produz em nós. E aqui muitos católicos tropeçam. Porque é fácil rezar uma oração de consagração, é fácil recitar o Veni Creator, é fácil usar um escapulário, é fácil ter uma imagem de Nossa Senhora em casa, mas é difícil viver como ela viveu. É difícil deixar o Espírito Santo te transformar de verdade. Nossa Senhora era pura, imaculada, sem nenhuma mancha de pecado. Desde a concepção até a Assunção, ela nunca pecou, nenhuma vez. E quando você se consagra a ela, quando você invoca o Espírito Santo, eles te chamam para a pureza também. Não a pureza perfeita que só Nossa Senhora teve, mas a pureza possível para um pecador. A pureza que busca, que se esforça, que cai, mas levanta, que confessa, que recomeça. Quantos católicos se dizem devotos da Virgem Maria, mas vivem em pecado mortal? Quantos usam o escapulário, mas praticam a impureza? Quantos rezam o terço, mas não vão à confissão há anos? Quantos invocam o Espírito Santo, mas resistem às suas inspirações? Quantos honram Nossa Senhora com os lábios, mas negam com a vida? Isso é hipocrisia. E Nossa Mãezinha do Céu não abençoa a hipocrisia. O Espírito Santo não habita onde há pecado proposital. Nossa Senhora é mãe amorosa, sim, mas também é mãe exigente. Ela quer que você seja santo. O Espírito Santo quer te santificar. E santidade exige renúncia, exige esforço, exige cooperação com a graça. Então, se você vai se consagrar à Virgem Maria neste primeiro dia do ano, se você vai invocar o Espírito Santo com o Veni Creator, seja sério. Não faça teatro, não faça promessa vazia, faça um compromisso real. Compromisso de buscar a santidade, de fugir do pecado, de frequentar os sacramentos, de orar todos os dias, de viver realmente como filho ou filha de Nossa Senhora, de deixar o Espírito Santo te guiar. E quando você cair, porque vai cair, não desista. Levante, confesse-se, receba a misericórdia de Deus e recomece. Nossa Mãezinha do Céu não desiste de você. O Espírito Santo continua te chamando. Eles sabem que você é fraco. Eles sabem que você luta. Eles sabem que é difícil. Mas eles continuam te amando, continuam intercedendo, continuam te esperando. Mas eles esperam que você se esforce, que você tente, que você lute, não para ganhar a salvação, porque salvação é graça,
mas para cooperar com a graça, para mostrar que você realmente quer mudar, que você realmente quer ser santo. E quando você faz sua parte, Nossa Senhora e o Espírito Santo fazem, e a parte deles é infinitamente maior que a sua. Porque Nossa Senhora tem acesso direto ao coração de Jesus. Porque o Espírito Santo é Deus. Porque juntos eles podem transformar sua vida completamente. Então não tenha medo de se consagrar, não tenha medo de invocar, não tenha medo de se comprometer, não tenha medo de dizer: Nossa Senhora, eu sou todo teu, Espírito Santo, vem sobre mim, e tudo o que tenho é vosso. Usai-me como quiserdes para a glória de Deus e salvação das almas. Essa é a essência da verdadeira consagração. Total entrega, total abandono, total confiança. Sabe, agora você entende. O primeiro dia do ano não é apenas uma data, é uma oportunidade. Uma oportunidade de começar diferente, de viver diferente, de terminar diferente. E isso muda tudo, tudo mesmo. Consagre-se, invoque o Espírito Santo, recomece. Não importa o que você fez no ano passado, não importa quantas vezes você caiu, não importa há quanto tempo você está em pecado. Hoje pode ser o dia da sua conversão. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Nossa mãezinha do céu está esperando você de braços abertos. O Espírito Santo está esperando para descer sobre você. Jesus está esperando você de braços abertos. O Pai está esperando você de braços abertos, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao seu encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Este é Deus. Este é o Pai que te espera. Ele não está de braços cruzados julgando você. Ele está correndo ao seu encontro, cheio de compaixão, pronto para te abraçar, pronto para te perdoar, pronto para recomeçar contigo. Mas você precisa se levantar, você precisa dar o primeiro passo, você precisa querer voltar. E Nossa Senhora está ali, estendendo a mão, ajudando você a se levantar, caminhando com você de volta para casa. E o Espírito Santo está te fortalecendo, te iluminando, te empurrando na direção certa. A partir de hoje, consagre seu ano à Virgem Maria. A partir de hoje, invoque o Espírito Santo todos os dias. A partir de hoje, busque a santidade com toda a sua força. Nos comentários, compartilhe sua história. Você não está sozinho nesta jornada. Conte-nos. Esta mensagem tocou seu coração? Você vai se consagrar a Nossa Senhora neste ano? Você vai invocar o Espírito Santo diariamente? Qual revelação mais te impactou? Se este conteúdo mudou algo em você, compartilhe com alguém que você ama. Se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui você encontrará mais verdades espirituais que poucos conhecem. Que a Mãe de Deus te guarde durante todo este ano. Que o Espírito Santo te ilumine e te fortaleça todos os dias. Que eles te levem com segurança ao coração de Jesus. Fique na paz de Cristo.